Olá, meu nome é Alessandra e eu vou mostrar para vocês como criar uma aplicação sem usar banco de dados, porém que salva dados no dispositivo do usuário através de um arquivo. Então, você pode utilizar para poder salvar uma preferência do usuário, uma cor, uma string, um valor numérico, qualquer valor dentro de um arquivo no dispositivo do usuário, sem precisar criar um banco de dados. Em alguns momentos, a gente pode querer salvar alguns dados bem simples, como, por exemplo, um nome, uma cor, um número, uma preferência do usuário. E para isso, a gente não precisa necessariamente criar um banco de dados para salvar dados simples. Então, aqui nesse aplicativo que a gente vai criar de exemplo sobre como usar as preferências, que a gente chama também de shared preferences, eu vou colocar, por exemplo, meu nome, clicar em salvar, e mesmo que eu fechar a aplicação e abrir novamente, mesmo que eu desligar o dispositivo, ele vai estar aqui, porque ele não fica salvo numa variável, ele fica salvo dentro de um arquivo escondido no dispositivo do usuário, que é acessado apenas pela nossa aplicação. Bom, nesse aplicativo a gente vai trabalhar com manipulação de dados através de arquivo criado no dispositivo do usuário. Então a gente vai salvar um dado, que no caso desse aplicativo vai ser apenas o nome do usuário, salvo dentro de um arquivo no dispositivo do usuário, de modo que ao usuário fechar a aplicação e abrir novamente, ele vai ter aquele dado, né? Então é diferente de quando é salvo em uma variável, que no caso você fecha o aplicativo e você perde essa variável uma vez que ela estava armazenada na memória. Nesse caso, ele vai ser armazenado num arquivo que vai ficar no dispositivo do usuário. Então a gente vai clicar aqui em Create New Project. Escolher aqui uma pasta para salvar. Projetos Android. Eu vou criar uma nova pasta aqui, que eu vou chamar de Shared Preferências, que é o nome desse recurso, tá? Então vai ser aqui que eu vou salvar. Eu vou chamar esse aplicativo de preferências, exemplo. Eu vou usar a linguagem Java e API 19 4.4 KitKat. Clicar em Finish. Bom, esse Hello World aqui, eu vou na propriedade Text e vou alterar para digite seu. Aliás, eu vou colocar qual é seu nome. Vou alinhar ele próximo do topo. Aqui eu vou procurar a propriedade size, que eu vou alterar um pouco o tamanho. A propriedade text style, que eu vou colocar bold. Agora que eu vou colocar um plain text alinhado com o qual seu nome. E também alinhado com as laterais. Aqui, a propriedade text, eu vou alterar para digite seu nome. Essa palavra apaga, tá? Quando o usuário clicar. Colocar um botão. Esse botão ele tá dessa cor porque foi a última cor que eu utilizei, e essa versão mais nova do Android, ela mantém
Vou alinhar também com as laterais. Esse botão eu vou colocar o nome de salvar. Eu não vou alterar as cores dele, tá? Isso não é tão importante agora. E eu vou colocar um text view alinhado com o botão. E também alinhado com as grades. Aqui eu vou alterar a propriedade teste para olá, usuário não definido. E é justamente o nome do usuário que a gente vai salvar dentro de um arquivo. Beleza, o layout está pronto. Agora eu vou alterar as propriedades, tá? Essas propriedades são muito importantes porque elas vão ser usadas na programação. Vou alterar o ID. Aqui, esse digite seu nome, eu vou chamar de edit nome. Sim. O salvar, eu vou chamar de botão. Vou chamar de botão salvar, refactor. E o resultado aqui, né? Eu vou chamar de teste resultado. Terminado o layout, eu vou ali na programação. Então, eu vou declarar aqui os atributos que eu vou utilizar. O primeiro é o button. Lembrando que a linguagem é case sensitive. Esse aqui é o botão salvar. Ele não reconhece o button. Eu dou um Alt Enter para que ele importe a referida classe. Private edit text. Esse edit text eu chamei de edit. Edit nome. E por último, um teste view que está como teste resultado. Aqui então eu vou fazer o find view by ID para cada um deles. Então, edit nome recebe find view by ID r.id. Edit nome. Botão salvar recebe find view by ID r.id. Botão salvar. E por último, o teste resultado find view by ID r.id. Texto resultado. Agora eu vou instanciar aqui botão salvar ponto set um click listener new view on click listener. Agora eu já tenho o evento clique no botão salvar. Agora aqui dentro do evento clique nós vamos usar a classe shared preference para poder salvar dados no aparelho do usuário. Basicamente, essa classe cria um arquivo XML e dentro desse arquivo XML a gente consegue salvar dados, quaisquer tipos de dados. Então, o shared preferências é um arquivo, ele não é um banco de dados. Então, aqui, shared preferências, eu preciso dar um nome, eu vou chamar de preferências, e aqui a gente vai utilizar o método getSharedPreferências para poder acessar as preferências do usuário. Então aqui esse método ele vai receber o primeiro parâmetro vai ser
o nome do arquivo que vai ser usado para gravação e o segundo, o método de gravação. O nome do arquivo, eu vou usar uma constante. Então, eu vou colocar private final string. Esse arquivo, essa constante, eu vou chamar de arquivo preferência. E ela vai receber, eu vou associar o valor, então, arquivo preferência. Então, constantes, não só aqui, mas em qualquer outra linguagem, ela declara valores, como o próprio nome diz, que são constantes, que não mudam. Por isso que a gente está usando o final aqui. Então, nesse caso, se você tentar fazer uma alteração, você não vai conseguir, porque é uma constante, porque tem o final. Aqui, eu também posso usar o static, indicando que esse atributo vai ser o mesmo, independente de qual instância ele tiver. Então, todas as vezes que você declarar como static, sempre que você chamar essa classe, esse valor vai ser o mesmo, independente de onde você estiver. Bom, então aqui no getShared preferências, o primeiro parâmetro é o nome do arquivo, que eu vou colocar, então, arquivo preferência, que é a constante que foi declarada ali. Então aqui, os modos de gravação, sem entrar em muitos detalhes, eu vou colocar o modo 0, indicando que esse arquivo que vai ser gerado assim que o aplicativo for instalado no dispositivo do usuário, esse arquivo só vai poder ser lido pelo nosso aplicativo. Nenhuma outra aplicação vai conseguir ler esse arquivo. Então, é o modo de gravação 0. Agora aqui, eu vou colocar o preferências.edit e é através desse preferência.edit que a gente vai ter um objeto e é esse objeto que a gente vai conseguir fazer a edição. Esse objeto, então, ele é shared preferências. Opa! Então, esse objeto é do tipo editor. Então, eu coloco shared preferências ponto editor. E aí eu preciso dar um nome para ele, eu vou chamar de editor. Então, o shared preferências vai retornar um objeto do tipo editor, um objeto chamado editor, e é com esse objeto que a gente vai conseguir alterar esse arquivo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer agora aqui dentro é validar o nome, porque se a gente não validar o nome, se o usuário não digitar nada, a gente não vai salvar nada, ok? Então, eu vou colocar um if. Dentro desse if, eu vou colocar edit nome, ponto, get text. Agora que eu vou converter para string, preciso fazer essa conversão. E aqui eu vou colocar o ponto equals, e aqui dentro, aspas, duplas. Então, ou seja, se o que o usuário digitou for igual a vazio, a gente vai exibir uma mensagem para o usuário. Então, eu vou colocar aqui um toast, que é uma mensagem que aparece durante alguns segundos. Então, toast.makeText. Aqui eu vou colocar get application context, que são os parâmetros do toast. Aqui eu vou colocar preencha seu nome. E aqui eu vou colocar o toast ponto. Eu posso colocar essa mensagem como short, curta ou como longa. Vou colocar long para o usuário ter tempo de ler. E aqui, por último, ponto show. Então, caso esteja vazio, no equals é uma comparação, ele vai exibir esse toast. Se não, aí é aqui que eu vou salvar os dados. Bom, então aqui eu vou colocar string, que eu vou chamar de nome, ela vai
receber. Então, o edit nome é minúsculo, edit nome, ponto, get text, ponto, toString. Então, aqui eu estou recuperando o que o usuário digitou. Bom, então aqui eu vou definir editor, ponto, putString. O putString, eu vou definir o nome da chave que eu quero salvar. Essa chave vai chamar nome. E aqui o valor, então, a ser salvo. Porém, para a gente salvar, a gente ainda vai precisar de mais um elemento, que é o editor.commit. Esse commit, ele é o que basicamente salva os dados para a gente. Bom, por enquanto, já foi salvo. Porém, na hora que a gente executar, não vai acontecer nada, porque a gente precisa também recuperar esses dados. Então, aqui, eu vou colocar o teste resultado, ponto, setText, olá, e vou concatenar com o nome. Beleza, até aqui, então, o que a gente fez foi salvar os dados. Então, agora, aqui, depois desse fechamento de parênteses e ponto vírgula, aqui embaixo é que eu vou recuperar os dados salvos. Então, aqui eu vou precisar desse objeto preferência. Então, você pode marcar essa linha inteira, Ctrl+C e Ctrl+V, colar ela aqui embaixo. Aqui eu vou chamar recuperar dados salvos. Beleza. Depois disso, aqui embaixo, eu vou fazer a validação do nome em preferências. Então, eu vou usar um if, preferências, ponto, contains, nome. Então, aqui eu estou verificando se ele já tem uma chave chamada nome, certo? Então, caso ele tiver essa chave, aqui eu vou recuperar. Mas antes, eu vou colocar um else, para caso ele não tenha a chave. Então, eu vou colocar teste resultado, ponto, setText, olá, usuário não definido. E agora, para recuperar, né, os dados, aqui eu vou colocar a string nome, que vai receber preferências, ponto, get string. Então, aqui, o que a gente vai colocar primeiro é o nome, e depois, o segundo parâmetro é um valor default, caso a gente não consiga recuperar. Então, aqui eu vou colocar como valor default a mesma mensagem, usuário não definido, caso ele não consiga, por algum motivo, recuperar esse nome. Certo? Então, aqui embaixo eu vou colocar o texto resultado, ponto, setText, olá, espaço, e eu vou concatenar com a string nome que eu acabei de declarar aqui. Agora aqui, só vou fazer uma pequena alteração nesse digite seu nome. Eu achei que não ficou legal isso aqui, eu vou tirar. Vou deixar só em branco, eu acho que fica melhor. Olá, usuário não definido. Olá, nome. Aqui faltou um espaço também. Pronto. Agora vamos rodar, vamos ver se está funcionando. Bom, agora eu vou rodar a minha aplicação aqui. Aqui eu já tinha, né, digitado o meu nome, mas eu vou digitar um nome diferente.
apenas para vocês verem. Ele salva, tá vendo? E a hora que eu fecho o aplicativo, ó, posso fechar o aplicativo, tá vendo? Fechei, posso desligar o dispositivo, que a hora que eu abrir novamente, ele tá ali, beleza? Então isso serve para você salvar dados sem precisar de banco de dados. Você pode querer salvar, por exemplo, um nome, uma cor, uma preferência de algo, tá? Sem precisar criar um banco de dados para isso. Gostou? Vale um like?